aterosclerose? A aterosclerose é uma doença crônica, causada pelo depósito de colesterol nas artérias do corpo, tá? Podendo acontecer em qualquer artéria do corpo. Normalmente acontece por um acúmulo, um excesso de colesterol na circulação que vai se acumulando dentro das artérias. Quais são as causas da aterosclerose? Então, a aterosclerose é uma doença que tem vários fatores de risco, na verdade. Não existe uma causa específica para esse aparecimento, mas uma série de fatores. Dentre eles, o que a gente pode citar? A idade mais avançada é mais comum encontrar esse tipo de problema em pessoas com idades acima de 65 anos, isso é mais prevalente. Pessoas obesas, pessoas sedentárias, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, e também quem tem uma história familiar muito forte para a presença de aterosclerose. Todos esses fatores de risco, não necessariamente tendo todos, mas normalmente eles, em parte, eles contribuem para o desenvolvimento. Além disso, também a alimentação, que está associada aí à obesidade, mas uma alimentação rica em gorduras, frituras, uma alimentação menos saudável, ajuda no aumento no colesterol na circulação e facilitando o depósito do colesterol dentro das artérias. Quais os cuidados que os idosos devem ter? Na faixa etária de maior idade, é importante fazer sempre um acompanhamento mais próximo, passarem consulta com especialista para fazer uma triagem, fazer exames de sangue para ver se há alterações nos níveis de colesterol, exames de imagem também para ver se consegue se detectar a presença dessas placas de gordura no interior da artéria. Até chegar a essa idade, é importante tentar prevenir isso, e a prevenção se dá através de várias formas, e aí a gente consegue, de uma certa forma, evitar que aconteça ou aconteça de uma forma mais leve. Quais são os sintomas da aterosclerose? O que causa o sintoma da aterosclerose é o local onde ela acontece, Então, a aterosclerose é uma doença que pode acontecer em qualquer artéria do corpo. Pode ser em artérias do cérebro, artérias do pescoço, artérias do coração, artérias da barriga, artérias dos membros, das pernas e dos braços. Então, vamos supor que a pessoa tem uma placa de aterosclerose bem importante na artéria carótida, que é a artéria que leva sangue para o cérebro. Se essa placa começa a crescer e causar uma obstrução importante, começa a haver uma redução da quantidade de sangue para o cérebro e a pessoa, por exemplo, pode ter um AVC. Um AVC cuja sequela não dá para saber. A pessoa pode, às vezes, só ter um pequeno déficit, uma dificuldade de fala, ou pode, às vezes, ficar acamada se for um AVC muito significativo. Quando ela comete, por exemplo, as artérias do coração, a pessoa pode sentir dor no peito. Quando? Quando o coração às vezes é mais exigido e precisa de mais sangue, ou mesmo em repouso, parado, se há uma obstrução muito significativa. Então, o coração necessita de sangue, essa obstrução impede que o sangue chegue de forma adequada para nutrir o coração, então a pessoa pode sentir dor no peito, podendo, por exemplo, ter um infarto. Um último exemplo, que na minha rotina é o mais comum, é a falta de sangue nos membros. Então, as pessoas às vezes têm placas de aterosclerose significativamente importantes nas artérias da coxa, da perna, e quando a pessoa caminha, ela sente dor, principalmente na batata da perna. Ela precisa parar de caminhar, porque na hora que ela caminha, ela necessita de mais sangue. Ela para de caminhar, em repouso, normalmente a quantidade de sangue que chega é suficiente para reduzir a dor, ela volta a caminhar, volta a doer. Podendo, no final dessa doença, tornando-se mais avançada, a pessoa tem até o risco, eventualmente, de perder a perna por falta de sangue, ou perder o membro. Então, os sintomas dependem muito realmente do local onde ela se encontra. Como é feito o diagnóstico de aterosclerose? É muito importante, na verdade, se ater aos fatores de risco aí, para começar um segmento. É importante depois aí de uma idade, eu diria que após uns 50 anos já começa a ser importante você começar a fazer um acompanhamento periódico com um cardiologista, cirurgião vascular também,
para fazer uma triagem, começar a avaliar os níveis de colesterol, fazer exames de imagem. Às vezes a gente faz um ultrassom das carótidas para avaliar se há alguma placa de gordura nas carótidas ou mesmo nos membros e na barriga, fazer uma avaliação com um ecocardiograma, às vezes do coração, para esse conjunto de sintomas, né? Esse conjunto de achados associado a uma história clínica importante. Por exemplo, uma pessoa que tem vários familiares com problemas de aterosclerose. Tem um pai, um irmão, um tio que teve, por exemplo, um infarto ou um AVC. Isso é um fator para se ter atenção. Então, esse tipo de paciente que tem essa história familiar também precisa fazer uma procura e fazer um acompanhamento com um especialista. Eu diria que até, às vezes, um pouco antes. A aterosclerose pode surgir em qualquer idade? Pode sim. Na verdade, a evolução da aterosclerose, ela começa na nossa juventude, tá? Se a gente existe uma sequência, né, no crescimento da placa de gordura. Então, em pessoas jovens, às vezes existe uma coisa que chama estria gordurosa, que é um iniciozinho de um depósito de colesterol, mas nós temos normalmente colesterol na nossa circulação. Então é natural que um pouco se deposite em uma artéria ou outra. O que não pode acontecer é que a gente deixe isso acumular. Então, conforme os anos vão passando, como isso começa normalmente na juventude, se você não adota hábitos de vida saudável, uma alimentação saudável, não faça um segmento depois de um tempo, você pode se surpreender em já encontrar a placa causando uma obstrução significativa. O que o fator genético pode influenciar? Existe uma forma aí que a gente pode considerar genética, né, que é a hipercolesterolemia hereditária. Isso assim, é uma coisa um pouco mais rara, em que pessoas têm uma quantidade de colesterol muito alta na circulação, e você observa isso numa história familiar significativa. Pai, irmão, avô, filhos. Então é uma coisa isso sim realmente é hereditário. Mas o mais comum é uma história familiar presente, mas em que não há um aumento tão elevado como nessa situação que eu falei. É comum que, por exemplo, a pessoa que chega tendo um infarto ou um AVC no hospital tenha uma história na família de pessoas que já tiveram ou têm problemas de colesterol. Mas não necessariamente é uma questão estritamente hereditária, é mais uma questão de uma predisposição familiar. Tá? Não é uma coisa estritamente genética em que a gente encontra um gene específico causando isso, diferentemente daquela primeira situação que eu falei. Mas realmente é mais comum se ter a aterosclerose quando a família ela é acometida frequentemente por esse problema. Como funciona o tratamento da aterosclerose? O tratamento, a primeira parte do tratamento se chama prevenção. É muito importante, isso eu já falei anteriormente, a gente ter hábitos de vida saudáveis. Isso é cada vez mais enfatizado nas atuais práticas médicas. Então, fazer exercícios regularmente, ter uma alimentação saudável, evitar frituras, gordura em excesso, comer carnes mais magras, evitar um pouco mais a carne vermelha, comer mais verduras, legumes. Evitar o cigarro. Cigarro é uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento da aterosclerose. Isso a gente acabou não citando previamente, mas é importantíssimo enfatizar que o cigarro ele é um acelerador da aterosclerose, então ele faz com que a pessoa desenvolva isso mais precocemente. Então, a primeira parte seria uma prevenção, mas depois que a coisa já se estabeleceu, a gente precisa fazer um tratamento. Inicialmente, o tratamento, quando não há uma placa estritamente significativa, que causa um entupimento muito grave, mas há uma placa, a gente tem que fazer um controle rigoroso do colesterol. Normalmente, isso dá através de medicamentos em que você consegue estabilizar os níveis de colesterol. Caso ou o paciente tenha feito e às vezes isso progrida, mas não é o comum. O mais comum é já chegar com a placa avançada, com um entupimento significativo, em que você também tem que fazer o controle de colesterol, mas isso está causando sintomas graves para a pessoa,
aquela pessoa que já teve um AVC ou um AIT, que é um princípio de um AVC, ou está tendo dor no peito para caminhar de forma recorrente ou mesmo dentro de casa, ou dor para caminhar na perna dentro de casa, vai na cozinha e dói a perna por falta de sangue. Nessas situações a gente tem que pensar em uma intervenção cirúrgica, tá? As intervenções cirúrgicas são para quê? Quando a gente faz uma cirurgia convencional aberta, a gente tenta procurar construir um caminho novo para o sangue passar. Por exemplo, quando há um entupimento completo da artéria, isso às vezes acontece e não passa sangue nenhum por aquela artéria. O sangue passa por outras artérias menores colaterais. Nessa situação, às vezes a gente faz uma ponte. A gente usa uma veia do corpo ou às vezes uma prótese para fazer um caminho novo para o sangue passar. Mas o que há de mais moderno hoje para tratar quando o sintoma é muito avançado é a realização de tratamentos percutâneos, endovasculares, que são através de um furo na virilha, normalmente, em que a gente consegue colocar um stent dentro da artéria para abrir essa artéria e aquela área que estava entupida, não entupida, né, mas com um estreitamento significativo, a gente consegue abrir e fazer o sangue passar dentro do calibre que era o natural daquela artéria. Quais são as principais complicações da aterosclerose? Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC causado por uma placa na carótida. Essa pessoa às vezes pode ter um AVC significativamente grande em que ela pode não sair mais da cama, não conseguir falar e às vezes é necessário que deem comida para ela, às vezes precisa fazer alimentação até por exemplo, por gastrostomia, não pela boca, porque não consegue digerir. A pessoa que tem, por exemplo, um infarto muito significativo, às vezes o coração fica trabalhando mal depois do infarto, então ela tem muita dificuldade para fazer pequenas coisas do dia a dia, causando, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, o coração funciona mal, então ela vai caminhar, o coração não consegue bombear o sangue de forma efetiva para o restante do corpo, então ela tem muita falta de ar, muito cansaço. Na perna, é o que a gente falou, quando chega a um estágio muito avançado, existe o risco de amputação. Dependendo dos lugares que são acometidos, a gente também pode ter outros tipos de problemas. Às vezes, por exemplo, pode entupir a circulação do intestino. Isso é uma coisa que não é tão frequente, mas às vezes acontece. E a pessoa vai se alimentar, quando se alimenta, o intestino precisa de mais sangue. Como há um entupimento das artérias do intestino, o sangue não chega de forma efetiva. Então ela tem dor na barriga por falta de sangue após a alimentação. Então esse também é um sintoma que é comum acontecer. A aterosclerose tem cura? Eu não diria que cura, porque cura é a gente estar livre do problema, mas existe um controle. Tá? A gente consegue controlar de forma efetiva, adequada, sem necessariamente precisar de procedimentos cirúrgicos, fazendo, às vezes, mudanças em hábitos de vida, com o auxílio de medicamentos, a gente consegue controlar ela bem. Mas dizer que há uma cura não seria uma cura, seria um controle. Tá? Como complicações, é importante ressaltar até, a gente acabou não falando anteriormente, mas uma última complicação mais grave é o risco de morte. Tá? Se a pessoa tem um AVC muito grande ou um infarto no coração muito grande, às vezes, infelizmente, a pessoa não pode resistir. Então, a gente está lidando com uma doença que pode ser controlada quando descoberta inicialmente, mas que nos seus espectros mais avançados pode ser fatal ou mutilante. Quais são os alimentos que podem ajudar na prevenção da aterosclerose? Existem estudos aí que demonstram que algumas substâncias podem ajudar a prevenir. Isso é muito conhecido, por exemplo, com o vinho. Eles têm existe uma substância no vinho que você tomando em doses pequenas, né, regularmente, mas em doses baixas, há uma tendência a ajudar a prevenir isso, tá? Mas isso é só uma parte de um conjunto de coisas. Eu diria que o mais importante na alimentação é o global da alimentação, que ela seja saudável como um todo e que a pessoa faça atividade física. Atividade física é uma coisa que é fundamental para a gente conseguir reduzir a incidência desse problema. As meias de compressão podem ajudar pacientes com aterosclerose?
Não, na verdade, nessa situação, elas atrapalham, tá? A meia compressora ela é boa para quem tem varizes, que são doenças das veias. As doenças das artérias, e a aterosclerose é uma doença das artérias, ela causa uma redução da quantidade de sangue nas pernas. Então, se você coloca uma meia elástica e você aperta a perna, você pode ajudar a reduzir mais ainda a quantidade de sangue. Tem que ser uma compressão também muito intensa para normalmente causar um sintoma muito significativo, mas eu já vi acontecer de às vezes a pessoa usar algo mais compressivo e por falta de sangue que a pessoa já tinha previamente, a pessoa colocou de forma mal informada, por falta de sangue apareceu uma ferida na perna da pessoa com cicatrização muito difícil. Isso por quê? Porque ela já tinha falta de sangue, usou uma compressão na perna, diminuiu ainda mais a quantidade de sangue e aí abriu uma ferida na perna dela. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.